Olá, meus queridos. Assim está escrito no verso 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As Escrituras Sagradas afirmam que todos os que são salvos pela fé em Cristo Jesus são considerados por Deus como sendo uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o claro propósito de proclamarem as virtudes dele aqui neste mundo. Não é, portanto, uma opção para o cristão viver uma vida insossa e que não promova a glória de Deus. É dever natural de todo aquele que nele crê fazer, sim, a diferença. E isto independe do momento da vida em que vieram a ser alcançados pela mensagem da graça, independe do quanto tenham estudado, independe das suas posses, independe da sua capacidade pessoal, independe do seu status quo. E para ilustrar bem isto que eu estou dizendo, eu quero fazer duas perguntas a você que está me ouvindo agora. A primeira delas é a seguinte: você sabe quem foi Martin Luther King? Ou melhor, você pelo menos ouviu ou leu algo sobre a vida desse homem? Existem muitas coisas registradas a seu respeito. Muitas reportagens foram feitas, muitos documentários, seus discursos foram registrados, seu movimento, suas marchas, enfim, muitos dos seus feitos podem ser lembrados, pois a sua história foi fartamente documentada. Agora, a segunda pergunta é: você sabe quem foi Maria da Silva Laureano? Pessoa essa que eu cito a fim de lhe render nessa oportunidade também a minha homenagem. Citada mulher era uma manezinha da ilha, expressão esta usada para designar os descendentes dos primeiros ocupantes da ilha de Florianópolis, ali nascidos. Ela viveu no bairro Ratones. Há cerca de 2 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho a respeito da sua vida e da sua história. Mesmo que ela tenha vivido aqui tão perto, na cidade onde eu também moro, e ainda que conhecesse sua filha e netos, eu não sabia nada a seu respeito. Mas fui ao seu funeral e fiquei impressionado com várias coisas que vi e que ouvi ali. Primeiro, o fato de que boa parte da comunidade do Ratones estava ali presente, mesmo sendo um dia normal de trabalho e horário de expediente. Segundo, o testemunho que algumas pessoas deram a respeito da vida daquela mulher, à época já uma anciã. Terceiro, percebi que outras pessoas nem conseguiram falar e que algumas preferiram ficar em silêncio, embora tivessem muito a dizer. Dona Maria foi uma mulher cristã que dedicou a sua vida ao cuidado, ajuda e assistência de pessoas dali daquela comunidade. E isso é o que foi lembrado durante o funeral. A maneira como ela resolveu fazer as coisas acontecerem no contexto em que estava inserida. Muitas vidas foram afetadas pelas ações amorosas daquela mulher. Talvez ninguém venha contar em papel a história da sua vida, ou nem mesmo venha fazer um filme ou um documentário, a fim de colocar nas mídias sociais para que as pessoas no mundo afora conheçam as suas boas obras e venham a glorificar o nosso Pai que está nos céus, por saberem que ela era uma proclamadora das virtudes de Deus. Mas fato é que eu percebi claramente que aquela mulher, na sua simplicidade, longe dos holofotes, deixou um legado extraordinário e notório a toda aquela comunidade dos Ratones.
Meu querido, minha querida, na tarefa de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não importa se seremos vistos ou lembrados por muitos, se nossas ações chamarão a atenção de todo mundo ou se apenas impactarão a vida de uma pequena comunidade. O que importa é que as virtudes de Deus, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, sejam proclamadas. Martin Luther King, reconhecido pela história como sendo um homem comprometido com Cristo, nos inspira. Assim também a Dona Maria da Silva Laureano, uma dessas pessoas simples, também serve de inspiração para algumas pessoas que a conheceram e que foram tocadas por sua vida e testemunho. E ambos provam que podemos fazer a diferença tocando a vida de outras pessoas de forma tão abençoadora que deixemos um legado quando partirmos daqui desta existência. Termino afirmando o seguinte: existe um cântico do cantor cristão que no seu refrão afirma o seguinte, abro aspas, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. E na última estrofe, o compositor nos brinda com uma preciosa declaração seguida de um pedido ardente. Abro aspas novamente. Disse ele, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E eu, humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado, invencível, até minha vida findar. Meu querido, minha querida, todos nós que somos cristãos, fomos chamados por Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, andemos aqui neste mundo de modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Pai amado, o Senhor nos tirou do império das trevas. Andávamos na escuridão, perdidos, e o Senhor nos chamou para o reino do Filho do teu amor, para o reino de luz, a fim de nós proclamarmos as virtudes do Senhor para as pessoas à nossa volta, a fim de refletirmos essa luz que iluminou a nossa alma. E que nós possamos ser assim, fazendo, Senhor Deus, a nossa parte, testemunhando para outras pessoas do amor do Senhor com o nosso viver. Quer sejamos notoriamente lembrados ou que sejamos lembrados por poucas pessoas, mas que deixemos um legado de amor, refletindo assim a tua bondade e as virtudes do Senhor ao nosso redor. É a oração que eu te faço juntamente com meus irmãos e amigos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, reflita as virtudes de Deus em sua vida, pois Ele te chamou para viver na sua luz. E que Ele te abençoe.